Utilizei lá uma boa quantidade de adubos, mas ainda não vi resultado lá na minha lavoura. O que pode estar ocorrendo? Essa pergunta a gente recebe muito aqui no canal Agro Brasil e a gente vai estar respondendo ela no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Se você já gostou do tema, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Aqui nós somos os mendigos de like, mas realmente isso é muito importante para a gente continuar produzindo mais e mais vídeos e conteúdo agro aqui para o YouTube. Também assista até o final, porque tem dicas muito interessantes aí que você pode estar aproveitando. Se você quiser esse material em PDF, tem um link aqui abaixo do nosso grupo do Telegram e do WhatsApp de conteúdos. Então, semanalmente, a gente manda os vídeos e também manda o conteúdo aqui em PDF. Então, entra lá e faça parte da nossa comunidade, beleza? Vamos começar, então, falando sobre algumas situações comuns que ocorrem lá para o produtor rural. Primeiro de tudo, a gente tem que citar que nós somos um canal aqui de agricultura profissional. Então, a gente trabalha com produtores rurais que tiram o seu sustento da sua propriedade e da sua lavoura. Então, a gente sempre segue critérios técnicos do que realmente funciona. A gente não dá receitinha de bolo, de fertilizantes, do que passar na lavoura, porque em 100% dos casos isso pode dar problema. Ou às vezes não dá problema na safra, mas pode dar problema em sequência nos anos seguintes, a médio e longo prazo, tá? Então, a gente sempre segue critérios técnicos para uma agricultura profissional. Algumas situações que a gente separou aqui para vocês, que são bastante comuns, que podem levar a gente não ter resultado com os fertilizantes, com adicionar adubo lá no meu solo. O primeiro ponto, a primeira situação é que o produtor acha que pode repetir a adubação dos anos anteriores. Pode ser que funcione, pode ser, mas dependendo do tipo de solo, você pode ter vários problemas. Pode estar tanto jogando dinheiro fora, com excesso de um determinado nutriente, a gente ter competição entre nutrientes. Nós temos uma tabela, depois que nós vamos mostrar para vocês, que mostra isso. Com o excesso de um determinado nutriente, a gente tem uma deficiência de absorção do outro. Isso também pode se tornar um problema. Então, não repita a adubação de um ano para o outro. Sempre faça a adubação com base na análise de solo que você tem naquele ano. Também uma outra situação é o produtor que não vê resultado na análise de solo e usa recomendações de adubação padronizadas. A gente colocou aqui, exemplo, planilhas de adubação. As planilhas de adubação estão longe de te darem os melhores adubos e a melhor estratégia de adubação. Não é só achar a quantidade de nitrogênio, a quantidade de fósforo, a quantidade de potássio que tu tem que colocar no teu solo. Você tem que montar a estratégia de adubação mais adequada também. Às vezes utilizar um ou outro fertilizante, né? Então, a planilha de adubação geralmente não dá isso. Então, sempre faça uma adubação personalizada. Nós atendemos um produtor rural esse ano, né? Que a gente fez uma recomendação para ele para soja, que ele tem 100 ou 150 hectares, eu não estou lembrado agora, mas ele nos relatou que do ano passado para esse ano ele teve uma economia de R$40 mil com a recomendação de adubação personalizada na área dele. E ele está tendo um excelente resultado também com a área. Depois a gente pode até trazer as fotos aí para vocês mostrar o resultado de uma recomendação de adubação boa. A gente sempre mostra nos vídeos aqui um ou outro produtor da consultoria do canal Agro Brasil que utilizou uma recomendação de adubação muito boa e ele consegue ter um excelente resultado. Uma terceira situação é que acredita que um determinado adubo vai trazer um excelente resultado. Hoje a gente está cheio de empresas prometendo um monte de coisa. Nós temos um adubo que não tem salinidade, tem um adubo que aumenta a CTC, tem um adubo que aumenta a matéria orgânica. Muito cuidado com isso, tá? Tem vários produtos aí no mercado que não entregam um bom resultado, que não tem um bom custo-benefício. Preste atenção com isso, tá? Na hora de escolher os adubos e fertilizantes, nós devemos saber o que funciona, o que não funciona e por que não funciona e por que funciona. E a gente tem uma série de vídeos aqui no canal que nós falamos sobre características dos fertilizantes, o que é bom utilizar, o que não é tão interessante utilizar. Então assista também os vídeos aqui do canal. Olha só, pessoal, nós temos esse gráfico, eu já mostrei esse gráfico para vocês diversas vezes aqui no canal, mas eu quero explicar
por que às vezes excesso de adubos e fertilizantes eu posso ter um problema. Vocês estão vendo aqui, nós temos o rendimento relativo de uma cultura agrícola em percentual e o teor de nutriente no solo. Isso aqui pode ser de qualquer nutriente, pode ser de fósforo, pode ser de potássio, pode ser de cálcio. Quer dizer o seguinte, quando a gente tem no solo o teor de um determinado nutriente muito baixo ou médio, o rendimento relativo daquela minha cultura está sendo limitado pelo aquele teor de nutriente que está no meu solo, se está muito baixo ou se está baixo. Vamos supor aqui, vamos colocar numa situação prática. Eu tenho milho, o rendimento relativo de 100% é 10 toneladas por hectare. O teor meu de fósforo no solo está lá 2 mg por decímetro cúbico, 3 mg, está muito baixo. Então vai ser limitado pela falta de fósforo. Ao invés de poder produzir 10 toneladas, ele vai produzir 4, 5, 6 toneladas, entendeu? Isso aqui pode ocorrer também para outros nutrientes. E o que ocorre? Tem uma outra situação, a situação inversa. Aquele produtor que todo ano faz uma adubação padrão em excesso, a gente pode ter isso. Ó. Estão vendo essa linha tracejada? Nós podemos aqui, essa linha tracejada, o que é? Depois nós temos uma tabela que nós vamos mostrar para vocês, que é o antagonismo entre nutrientes. Então, o excesso de um nutriente pode inibir a absorção do outro. Por isso que nós nunca devemos colocar excesso de um determinado adubo no solo. Há um tempo atrás, um produtor chegou para a gente e falou que ele estava adicionando muito lá sulfato de potássio e ele estava tendo problemas com folhas amareladas, não estava conseguindo um bom desenvolvimento e a gente verificou que era deficiência de cálcio que ele tinha na lavoura, pelo excesso de potássio que ele estava adicionando. Por isso que o ideal é manter alto aqui ou até mesmo muito alto no meu solo determinado nutriente, mas sem exagero, tá? Sem exagero. Jonathan, se eu tiver o nível do meu nutriente alto aqui, eu ainda devo adubar? Sim, você deve fazer uma adubação de manutenção. Se tiver abaixo do teor crítico, eu tenho que começar a pensar numa adubação de correção, para colocar o nível desse nutriente acima do teor crítico e eu conseguir o máximo rendimento relativo aqui também. Ok, pessoal? O que nós temos também? Que essa é uma tabela muito interessante, que é a de sinergia e de antagonismo da absorção de nutrientes pela planta. A tabela do Malavolta e muito interessante que a gente utiliza aqui no canal. Vejam só, pessoal, se eu adicionar muito potássio, eu posso ter deficiência de cálcio e de magnésio. Se eu adicionar muito fósforo, eu posso ter problemas aqui com o zinco. Isso aqui para a cultura do milho é um problema. Então imagina, muito fósforo, eu posso ter problema com deficiência de zinco. Culturas que têm essa sensibilidade à falta de zinco pode ser um problema ainda maior. Aquela mesma coisa, se eu adicionar muito magnésio, posso ter problemas com deficiência de potássio e também de cálcio. Por isso que sempre eu devo fazer uma boa calagem. Imagina o seguinte, você fez uma calagem sem critério, sem conhecer o teu solo e colocou muito calcário. Adicionou muito cálcio, adicionou muito magnésio. Você vai ter um problema também com absorção de potássio, possivelmente, e aí ter áreas com sintomas de deficiência de potássio. Então isso é uma coisa que a gente não quer e que deve evitar o máximo possível, que pode trazer prejuízo para os produtores rurais. Mas quando a gente tem uma boa análise de solo, a gente faz os procedimentos corretos, a gente evita de ter esse problema também, ok, pessoal? E aí nós temos o estresse por excesso de fertilizantes. Isso ocorre em alguns casos e alguns produtores já chegaram com essa ocorrência também, principalmente com o cloreto de potássio. Então, altas quantidades de adubos salinos, como é o caso do cloreto, reduzem a produção. Tem muita gente que demoniza o uso de cloreto por causa da salinidade. É verdade, ele é um adubo salino, mas quando a gente utiliza ele de uma maneira correta, com critério, nós não costumamos ter problemas com o excesso ali de salinidade. Então a gente colocou aqui, doses superiores a 100 kg por hectare de cloreto de potássio devem ser parceladas. É claro, tem algumas culturas que são mais sensíveis do que outras. Inclusive, a gente já gravou um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui abaixo para você assistir depois também quais que são essas culturas que têm uma sensibilidade maior. Mas soja, milho, o trigo, nós não temos tantos problemas com isso. Se a gente seguir essa regra do máximo de 100 kg por aplicação de cloreto de potássio, a gente não vai ter problema com salinidade, beleza? Também, se a gente tiver altas dosagens
nós devemos fazer o parcelamento. Como é que nós podemos fazer o parcelamento do cloreto de potássio? Antes de plantar, uma parte também no momento da semeadura, junto com o formulado, e depois nós podemos estar aplicando também o cloreto em cobertura, que aí a gente evita o problema ali com a salinidade. Dá um intervalo, é claro, de 15, 20 dias entre uma aplicação e outra, vai reduzir bastante os problemas de ocorrer aí uma certa salinidade no teu solo. Também, se você se interessar mais sobre a adubação das culturas agrícolas, o passo a passo, tem um link aqui abaixo da Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, que a gente fala sobre cada cultura especificamente e monta um plano de adubação para cada cultura. Beleza? Tem 7 dias totalmente de graça para você testar, então é só você clicar e conhecer aí a Exafértil, tá? Tem grupo de alunos e também tem certificado. Até um próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau! Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do canal AgroBrasil. Para isso é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube.